começar, eu queria usar que nós estamos passando a semana de carreira. Desde o dia, no dia 5 e dia 9 de outubro, a Casa do Sérgio faz uma homenagem ao codificador. E este ano nós estamos homenageando Leon Denis, o grande discípulo de Kardec. Todas as palestras que vão ser feitas nesta semana vão focar Leon Denis e sua obra. Ontem nós tivemos a abertura, focando a obra dele. Hoje, o Marcos Papo vai falar com nós sobre o cristianismo e espiritismo. Tá? Espero que todos nós aproveitemos bastante, nos envolvemos mais a respeito do né? E saiamos daqui muito bem tranquilos, né? Já que nós somos teimosos e apesar de toda a chuva nós viemos para cá hoje para nos reunir. Muito bem, vamos fazer a nossa prece então, para que o Marcos comece a nos reunir. Senhor Jesus, mais uma vez, nos reunimos em seu nome e estamos te agradecendo a oportunidade que nos está sendo dada de ampliarmos os nossos conhecimentos, de comungarmos nessa casa com as energias, com os frutos pequenos que reinam nesse ambiente. Queremos agradecer aos mentores desta reunião, aos mentores desta casa, que estão sempre nos assistindo, sempre nos ouvindo e trazendo-nos forças para que nós prossigamos em nossa caminhada. Queremos agradecer, Senhor, por estarmos todos nós desfrutando de boa saúde, por estarmos em paz, por estarmos tranquilos em seu nome. Queremos pedir todos os nossos e família, aqueles nossos companheiros que estão mais necessitados de nós, os seus mensageiros possam trazer para cada deles alívio das suas dores, forças para que eles consigam para a sua caminhada com uma evolução. Divino Mestre, nós te pedimos também que os nossos corações e as nossas mentes estejam, nesses instantes que aqui estivermos, bastante sensibilizados para que nós possamos aprender um pouco mais e de posse desses conhecimentos, enfrentarmos as nossas vidas, os nossos problemas, vendo neles incentivo para melhorarmos, para evoluir. Muito obrigado e assim seja. Eu passo a palavra para o Marcos, que vai fazer isso. Pessoal, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pelas roupas molhadas, cabelo molhado. Mas olha que situação interessante, né? O meu serviço fica lá no alto da Rádio Cabalho, enquanto ali a Barão de Mel, né? Chovendo torrencialmente, não parava de chover. Eu falei assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Você vê como é que são as coisas, né? Mas valeu a pena, porque eu comecei a ver a seguinte situação: o trânsito parado nas duas avenidas. Não ia adiantar pegar táxi, não ia adiantar pegar ônibus, e alguns dias da semana eu não vou de carro no serviço, tentando contribuir um pouco com o trânsito, né? Se estressar também. Então falei, a solução é descer a pé, mesmo chovendo. Vou pegar um tanto de plástico, vou envolver os livros dos plásticos e vou chegar lá, vou chegar na hora certa. Aí eu comecei a me sentir assim, perto dos primeiros cristãos, né? E era na igreja de Paulo. Eu andei apenas 1 hora, né? Na chuva ali difícil, e Paulo, que andou toda aquela região ali, né? Europa, Ásia, África, andava o dia inteiro, né? E aí na caminhada de 1 hora eu comecei a pensar nisso, e pois é, consegui honrar um pouquinho o cristianismo, né? Que é o que eu hoje. É o nome do livro de Leon Denis.
até colocar aqui, né? Cristianismo e espiritismo. Para aqueles que não conhecem, são vários completamente à vontade. Em primeiro lugar, uma honra muito grande para a Semana de Kardec, e é uma honra dupla, porque além de ser a Semana de Kardec, ela está homenageando o seu grande discípulo, Leon Denis. Leon Denis trouxe o conhecimento de Kardec para as pessoas que já não conviveram mais com o mestre Dionísio. Ele foi dando ali uma sequência numa época bastante difícil que a França vivia, quando os conhecimentos do Espiritismo talvez também encontrando muitas barreiras, não teriam aquela sequência, e aí veio o discípulo para continuar levando essa mensagem que nos chegou até hoje. Aliás, discípulos fortes do Espiritismo aqui não são frases. Aqui no Brasil nós temos o exemplo do Chico Xavier e tantos outros que estão em gozo trabalhando atualmente. Tanto os discípulos conhecidos, como nós também, os pequenos discípulos, com as pequenas tarefas que fazemos, tentando assistir pelo menos uma palestra, e quem sabe modifica um pouco o nosso coração. Porque ser cristão não é fácil. É uma tarefa, às vezes, árdua. Às vezes, no dia a dia, quando a gente tenta lembrar todo o conhecimento, que não só a doutrina espírita traz, mas todas as outras religiões que seguem o cristianismo, ou seguem outra conduta religiosa, que tenta buscar paz para o homem, ainda assim, nós temos dificuldades naqueles momentos, né? Quando estamos em família, quando estamos convivendo com as pessoas difíceis no trabalho. Aí essa hora a gente esquece um pouquinho do cristianismo. É um pouco difícil. Essa questão de quando nós somos acertados num lado da face e oferecer o outro lado, isso é bastante difícil. Amai os vossos inimigos, mais complicado ainda, principalmente quando estamos perto. Mas vamos falar um pouco dessa obra que vem abordar mais o conteúdo histórico. E é importante chegar nesse contexto para entendermos como a mensagem do cristianismo chegou até o tempo de hoje. E aí a gente vai entender o que sobreviveu nas tantas e tantas mudanças que essa mensagem sofreu. Antes de entrarmos na obra de Leon Denis, nós trouxemos aqui várias outras obras, e ao longo do estudo vocês vão entender por que elas estão aqui. E é importante citá-las, porque o próprio Leon Denis cita várias obras em seus livros, principalmente o livro de hoje, já que ele faz uma pesquisa ampla sobre a história do cristianismo, foi necessário que ele buscasse uma pesquisa muito completa. E nós vamos apresentar um pouco dessa pesquisa hoje. Mas falando de cristianismo, nós primeiro iremos trazer um filósofo alemão, que trouxe muita polêmica, que vivia mais ou menos a época de Leon Denis, ali no início, final do século XIX para início do século XX. Todo mundo já ouviu falar dele, né? Ele tem um nome meio difícil, né? Às vezes meio até impronunciável, né? E é o Nietzsche. Nietzsche escreveu 2 livros, aliás, ele escreveu vários livros, mas em 2 de seus livros ele abordou o tema do cristianismo e abordou também a existência de Deus. E aí nós iniciamos o estudo de hoje. Primeiro, no livro O Anticristo. Esse livro tem um título bastante negativo. A gente olha assim e fala, o Anticristo. Será que ele está falando mal de Jesus? Aí vamos pegar uma página que tornou histórica. Para quem estuda filosofia, para quem gosta dessa área, e para quem gosta de história também, essa frase foi repetida ao longo dos tempos, onde ele vem e faz a seguinte colocação: Nietzsche. A própria palavra cristianismo já é um equívoco. No fundo, só existiu um cristão, e esse morreu na cruz. O Evangelho morreu na cruz. É falso até a estupidez o ver numa fé, neste caso, a fé na salvação por Cristo, o sinal distintivo do cristão.
Só a prática cristã, uma vida tal como a viveu o Cristo, aquele que morreu na cruz, é cristã. Engraçado que ele faz aqui uma crítica forte ao cristianismo. Mas se nós observarmos, ele preserva quem seria o início, Jesus. Mesmo sendo uma crítica feroz, veja que ele colocou uma vírgula. Aquele que viveu sim como verdadeiro cristão, ele se morreu na cruz. No outro livro chamado A Graia Ciência, aí ele vai mais adiante. Ele vai falar sobre Deus. E aí ele entra com uma historinha, né? Ele começa a contar. Jamais ouviram falar daquele louco que acendeu uma lanterna em plena luz do dia e desatou a correr pela praça pública, gritando incessantemente: procuro Deus. Mas como havia ali muitos daqueles que não acreditam em Deus, o seu grito provocou grandes gargalhadas. Para onde foi Deus? Exclamou. Vou lhes dizer, nós o matamos, vocês e eu, somos nós os seus assassinos. Mas como fizemos isso? O que o mundo possuía de mais sagrado e de mais poderoso até hoje sangrou sobre o nosso punhal. Quem nos limpará este sangue? Primeiro, Nietzsche coloca que o cristianismo morreu na cruz. E depois coloca que nós matamos Deus. Mas o interessante é que ele mais uma vez observa: matamos aquilo que é sagrado. E com o passar dos anos, muita descrença em relação à mensagem do cristianismo foi se fortalecendo. Se nós observarmos hoje na atualidade as mídias, principalmente na internet, nós temos várias pessoas propagando a mensagem do ateísmo, da não existência de Deus. E isso vem entranhando cada vez mais, principalmente dos jovens. Quando nós chegamos hoje nas universidades, vários dos professores de sociologia, de filosofia, gostam de se basear nesses fenômenos que pregam essa queda do cristianismo, essa morte de Deus. E talvez na falta de esperança, na dificuldade de colocar essa mensagem do cristianismo no coração, muitas e muitas das pessoas perdem o quê? A esperança. Assim como Nietzsche demonstra a sua perda de esperança. Vejam que ele respeita o Cristo. Vejam que eles chamam divino de sagrado. Mas ao mesmo tempo imputa a nós mesmos a morte de Deus. A morte do Evangelho na cruz. E a morte de Cristo na cruz. Nessa época, quando Leon Denis começou a escrever esse livro, um dos seus objetivos era exatamente manter a chama da esperança. Esperança que estava acabando com todas essas mensagens pessimistas. À época, início do século XX, nós vivíamos na Europa a filosofia do positivismo de Augusto Comte. Ver para crer. Aquilo que eu não posso apalpar não existe. Só acredito na matéria. E a matéria, o materialismo, foi se fortalecendo. Por isso, sim, o discípulo de Allan Kardec, trazendo a mensagem à luz da verdade do Espiritismo, foi continuando essa mensagem que Allan Kardec iniciou com a sua quantificação e com os seus básicos. Mas aí é que está. Se eu vou buscar os livros históricos, nós vamos reparar que muitos dos argumentos materialistas são corretos. Por isso que nós tomamos a liberdade de trazer várias obras históricas, obras de autores que não são espíritas. E por que elas estão aqui? Mais à frente vocês vão entender por que eu as trouxe. Porque muitas das informações que vão estar contidas nesse livro de Leon Denis também vão estar presentes nessas obras. E uma das coisas que sempre impressionou na razão de Allan Kardec, na sua capacidade de pesquisar, quando ele iniciou o processo de avaliar as primeiras manifestações dos espíritos, ainda nas mesas girantes, todo aquele processo, e o próprio Kardec, até os 50 anos de idade, ainda não
Ele mostrou através dos seus métodos que primeiro é necessário pesquisar todas as fontes, para depois sim fazer uma afirmação. E aqui nós vamos ter os melhores autores da atualidade, os melhores historiadores. Tem historiadores judeus, historiadores católicos, historiadores protestantes e historiadores ateus. Inclusive os livros ficam à disposição aqui no final para quem quiser anotar os nomes e conversar comigo a respeito deles. Todas essas obras concordam que a mensagem de Jesus do Novo Testamento, que as mensagens contidas no Velho Testamento, que é a parte da Bíblia que narra antes de Jesus, sofreram profundas modificações de tradução, profundas modificações nos textos. E aí, quando nós pegamos esses filósofos que criticam a essência e a mensagem do cristianismo, a gente começa a pensar: poxa, infelizmente aquele que está descrente, aquele que lhe falta ainda a esperança, que não compreendeu essa mensagem, quando ele começa a acompanhar historiadores que têm credibilidade em todo o mundo, também criticando essa mensagem, também afirmando sobre as suas modificações propositais, muitas dessas pessoas vão passar a perder a esperança mais ainda. E aí entra o que eu considero, tomo a liberdade de chamar a obra de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo ou Magnífica. Todos os livros históricos que estão ali foram escritos aproximadamente de 1993 e a maioria já é da década de 2000 para cá. Este livro de Leon Denis, que também contém os mesmos contextos históricos, é de 1919. O que tem de impressionante? Os livros novos, todos eles escritos por pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, tiveram condições através de suas universidades, condições financeiras, de fazer uma ampla pesquisa sobre a história da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que começou a ser escrito em 1500 anos antes de Cristo. Os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés, aquele que trouxe os 10 mandamentos na pedra, enviados por Deus, ou por um mensageiro muito evoluído, representando Deus. E aí, no início deste livro, Bíblia, que vem do grego biblios, que significa biblioteca, ou seja, esse conjunto de livros que foi sendo escrito ao longo da história. E para conhecer a história deste livro, é necessário pesquisar diversos autores. E vários dos pergaminhos, porque ainda não existia imprensa antes de Jesus, escrito em peles de animais, muitos deles foram perdidos. As primeiras histórias contidas aqui ainda eram do boca a boca. Veja quantas informações foram se perdendo. E Leon Denis, nessa década, em 1919, que era um homem extremamente pobre, que não teve acesso aos estudos, porque desde criança precisava trabalhar para sustentar em casa, o que ele fazia? Ele corria até as bibliotecas das principais universidades da França e levava os livros para ler em casa à noite, à luz de velas. Não vou entrar muito em detalhes sobre a história dele, porque ela vai ser contada na palestra de sexta-feira, quem foi Leon Denis. Já estou até fazendo a propaganda. Mas no ele lê esses livros à noite, para montar todo o argumento dele em favor do cristianismo, mesmo tendo todas essas informações contrárias. Como que ele fez isso? Lia de madrugada, cansado, e eu ler à luz de velas por muitos anos, ele foi perdendo a sua visão. Mesmo praticamente cego, ele forçava ali e tentava ler. E o que vai ter de fantástico nessa obra aqui? Quando qualquer pessoa que tiver a oportunidade e o interesse de ler, vai ficar impressionado. Cada página do livro, cada informação que ele coloca aqui, tem a fonte. Ele cita a página e qual o livro que ele tirou. Esse exemplo, ele aprendeu com o mestre dele, Allan Kardec. E também para colocar os contextos históricos,
principalmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, também buscou uma pesquisa muito completa. Mesmo tendo poucos recursos, ele conseguiu. E o mais impressionante, todas as afirmações que ele faz aqui sobre as modificações históricas do texto que originou a Bíblia que nós temos hoje às mãos, tudo que ele fala aqui é comprovado pelos livros que viriam depois. Isso atesta uma credibilidade muito grande a esse livro. Sinceramente, para nós espíritas, é um orgulho muito grande ler uma obra dessa. Você vê o respeito com o leitor numa obra tão completa. Mas ainda assim, então vocês vão me perguntar, poxa vida, mas se o próprio Leon Denis também vai comprovar todas essas modificações que aconteceram aí na nossa história, para trazer tudo que a gente conhece aí na Bíblia, se o próprio Leon Denis também vem comprovar isso, nós vamos perder a esperança? Nós vamos perder tudo isso? Todas essas afirmações em relação a Jesus, em relação ao Velho Testamento, e como é que a gente fica nessa? Iremos recorrer então ao que está escrito no primeiro parágrafo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec vai fazer uma colocação que é muito importante, e é a partir daí que a gente pega o fim da meada do estudo de hoje. Kardec diz o seguinte: podemos avaliar o estudo da obra de Cristo sobre vários aspectos. Podemos discutir os seus milagres, as suas profecias, os atos comuns de sua história, as palavras de Jesus que foram tomadas como dogmas da Igreja Católica. Mas um fato continuou inatacável durante toda a história. Se manteve constantemente inatacável. Este é o termo que Allan Kardec usa, que é o ensino moral do Cristo. E aí a gente volta no Nietzsche, que é o filósofo mais pessimista que nós temos na história. Se nós observarmos, até ele, que foi o ateu dos ateus, até ele respeitou Jesus nas suas afirmações. Quando ele fala que o cristianismo morreu na cruz, ele pode até não acreditar no que o cristianismo trouxe depois, e é exatamente o que nós estamos falando aqui hoje. Mas a essência de Jesus, a essência da mensagem do Cristo, até ele o respeitou. Por isso que Kardec foi muito feliz quando ele disse que este ensino moral de Jesus se manteve inatacável. Tanto se manteve inatacável que nós estamos aqui hoje na Casa Espírita, com toda a dificuldade que é analisar e colocar em prática o cristianismo. Mas que mesmo com a chuva extremamente forte, nós conseguimos vir aqui hoje. Se a gente entra, seja a pessoa que é novata, seja a pessoa que está começando o Espiritismo agora, ou aqueles que já têm mais experiência, se nós estamos aqui hoje, é porque estamos buscando um pouco dessa mensagem. Por mais que essa mensagem ainda seja muito difícil de ser compreendida pelo nosso coração. E é difícil mesmo. Nós todos sabemos no nosso dia a dia o quanto é complicado colocarmos em prática esse ensino moral que Jesus nos trouxe. Mas ainda está lá, fortalecido. Nós ainda temos essa esperança. E a doutrina espírita contribuiu bastante para manter acesa essa luz que nós sabemos do amanhã, que por mais difícil que seja, nós continuaremos aí no nosso caminho. Enfim, seguindo todo o conhecimento dessas obras e entrando aí na questão das traduções. Olha só que interessante, o livro, gente, de Leon Denis, ele traz muitas e muitas informações. Eu vou tentar trazer aquelas informações que eu considero as mais interessantes, pelo menos na minha visão. Mas para conhecer o universo de todas elas, somente pegando o livro. Mas vamos tentar entender um pouco dessas mudanças das traduções. E olha só que interessante. Vamos pegar um pouco aqui a linha do tempo. Em 1500, mais ou menos, 1500 antes de Cristo, nós tivemos Moisés com os 10 mandamentos.
E assim que Moisés recebeu os 10 mandamentos, para trazer uma conduta moral para o povo hebreu, para o povo judeu, o que ele fez? Ele escreveu esses 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco, que é o início aqui da Bíblia. Seriam aquelas leis antigas, que muitas das atuais religiões ainda utilizam como base. Na época, tudo isso foi escrito o quê? Em hebraico. Vamos conhecer um pouquinho do hebraico, só para a gente entender como que as modificações nas traduções aconteceram. Pegando aqui a palavra Deus. É difícil desenhar o hebraico um símbolo, Eu vou tentar desenhar o mais aproximado possível. Mas a gente transliterando isso para as nossas letras, a letra que a gente conhece aqui, seria YHWH. A pronúncia disso seria Iavé. Os hebreus, eles queriam que as pessoas pronunciassem o nome de Deus o menos possível. Por isso criaram uma palavra tão difícil de pronunciar. Mas aqui está Deus. E no hebraico havia algo muito curioso, algo subliminar. Todas as palavras do hebraico possuem um número nas letras. E esses números são representados por uma soma. Por exemplo, a palavra Deus, se você somar todas as letras, e aqui não tem como eu entrar na explicação mais aprofundada, só para que cada um entenda, representa o número 26. Aí muitos de vocês vão olhar assim, pois é, mas o que isso será que significa? Aí nós vamos trazer mais 2 palavras em hebraico. Ahavá e Eshad. A primeira vai significar amor. E a segunda vai significar unidade. Olha só que interessante. Se fizermos a soma dos números, amor terá o valor de 13, somando todas as letras. E Eshad, também por coincidência, na soma teremos 13. 13 mais 13, 26. Deve estar no 26 aqui. 26. Significa no hebraico que Deus representa o amor e a unidade. Só quem conhece o hebraico vai perceber isso. Em outro idioma nós não percebemos. E isso, gente, são em todas as palavras do hebraico. E olha só que interessante. Estamos aqui na linha do tempo, certo? Foi passando, e em vários livros após Moisés, que são os livros atribuídos aos profetas, vários desses livros foram escritos, e aí constituindo o Velho Testamento. E vai passando o Salomão, os Salmos do rei Davi, e por aí vai. Como muitos de vocês já conheceram, Isaías, tem também mulheres, tem Esther. Mais ou menos do ano 250 antes de Cristo. E aí agora o que eu vou contar é uma lenda. Não tem uma comprovação histórica, mas é bastante interessante. Neste ano 250 a.C., o rei Ptolomeu, o rei do Egito Ptolomeu, ele tomou a seguinte decisão. O grego nessa época passou a ser a língua mais falada no mundo. Então eles sentiram uma necessidade, que era interessante traduzir toda a mensagem do Velho Testamento para o grego. E olha só o que vai acontecer. Eles vão contratar os 70 melhores tradutores do mundo. Na verdade, 72. E desses 72, nós teremos a Septuaginta. A Septuaginta é o nome da primeira Bíblia em grego. Eles pegaram tudo que estava escrito em hebraico e traduziram para o grego. Só que na hora de traduzir a palavra Deus, que em grego será Theos, e temos novamente Deus, perde-se o sentido de amor e unidade, porque no grego nós não vamos ter esses códigos que existiam no hebraico. Aí agora nós vamos imaginar, se em uma palavra aconteceu isso, imagina na tradução inteira o que foi perdido. E o tempo foi passando, quando nós tivemos a época de Jesus, o advento do Império Romano, e depois, claro, no século III, o
fortalecimento da Igreja Católica. Aí um outro idioma se torna o mais falado do mundo, que é o latim. Mais ou menos em 390 depois de Cristo, essas informações que eu estou passando para vocês, todas serão encontradas no livro de Leão Denis. Daí vocês já vão observando a riqueza de conhecimentos que a gente adquire ao ler essa obra. E o mais interessante, como eu falei no começo, tudo que é colocado historicamente aqui é comprovado nos atuais livros de história, que mostram a seriedade do autor para quem está lendo o livro. Mas em 390 depois de Cristo, o Papa Damaso I, sentindo a mesma necessidade que Ptolomeu sentiu lá no Egito, e aí dentro do Império Romano, o início do fortalecimento também de outro império, que é a Igreja Católica, ele sentiu a necessidade de pegar a Bíblia, e aí também já tinha o Novo Testamento, já tinha o Evangelho, porque a gente já tinha passado aí 3 séculos após Cristo, sentiu a necessidade de trazer todo o livro para o latim. Então ele pegou o maior colaborador de maior cultura dentro da Igreja Católica, que era Jerônimo. Jerônimo vai fazer toda a tradução para o latim. E aí ela se chamou Vulgata Latina. O engraçado é que na tradução para o latim, mais uma vez nós vamos ver a palavra latim, Deus, que é Dei, significa Deus. Mais uma vez, todo aquele sentido que estava lá no hebraico foi perdido. E o próprio Jerônimo, em documentos oficiais apresentados por Leão Denis, em que ele cita a página de onde que ele tirou nas bibliotecas católicas que tinham na cidade de Paris, o próprio Leão Denis traz as seguintes palavras de Jerônimo, que depois se tornou São Jerônimo, né? Ele foi canonizado pela Igreja Católica por essa tradução. O próprio São Jerônimo coloca: querido Papa Damaso, ele escreve para o Papa que pediu para ele fazer a tradução. Querido Papa Damaso, posso perceber aqui que através dos escritos, muito da minha tradução irá modificar o sentido original. Veja que um membro da Igreja Católica admite isso. E Leão Denis coloca esse documento no livro, citando de onde ele tirou essa referência. A partir daí nós vamos pensando, pois é, e muitas dessas modificações, como que elas refletem no nosso dia a dia? Vamos tentar ver na prática como que se mudou isso daí. A primeira delas que eu vou apresentar, ela está até no livro do Papa Bento XVI. Olha só que interessante isso aqui. O atual Papa da Igreja Católica escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré. Nesse livro ele vai fazer algumas citações a respeito do contexto histórico, do início da Bíblia, desde 1500 a.C. E aqui ele vai pegar uma fala de Moisés, e o próprio Papa, que fala vários idiomas, vai fazer a sua tradução. Olha como que ele traduz para nós uma passagem que está no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, atribuído a Moisés. Ele tem escrito o seguinte: o Papa traz a advertência, ele vem dizendo aqui em Bento XVI, observe o que Moisés fala. Não haja ninguém no meio de ti que faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, ou que se dê à prática de encantamentos, ou que se entregue à adivinhação ou à magia, à feitiçaria, à evocação dos mortos e ao espiritismo. Aí eu olhei assim no livro, deixa eu ler de novo. Espiritismo. Veja que nós estamos falando aqui do Papa Bento XVI, que tem um pleno conhecimento nesses idiomas antigos para fazer a tradução. Olha só como uma pequena deturpação pode fazer a diferença. Como que a palavra espiritismo pode ser atribuída a um texto escrito há 1500 anos antes de Cristo, se o nome espiritismo só surgiria na França em 1857? A palavra espiritismo não existia. E isso me impressiona muito,
Por mais que a Igreja Católica hoje não tenha a mesma força que ela tinha na Idade Média e na Idade Antiga, ela ainda exerce uma influência em todo o mundo. Então, o próprio líder dessa igreja fazer esse tipo de modificação, eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Daí a importância de se conhecer a história. Às vezes é um pouco chato trazer muitas informações, a gente entende isso. Às vezes a gente está naquele dia difícil, vem aqui o Célio Xavier para alguma palestra, mais para afagar o coração. Mas o conhecimento nos traz luz. E quando a gente tem mais a luz do conhecimento, também ajuda nos problemas do coração, a entender mais os nossos contextos, o nosso dia a dia. E por isso sim, é importante também trazermos esse conhecimento histórico. E aí, com o passar dos anos, várias dessas traduções modificadas, principalmente pela Igreja Católica, que a partir do terceiro século vai deter todo esse conhecimento, todo esse livro da Bíblia que agora está no latim. Então, várias dessas traduções chegaram até hoje. Há uma curiosidade. Quando que a Bíblia chegou para a língua portuguesa, a primeira tradução foi feita lá em Portugal, em 1657, mais ou menos, por João Ferreira de Almeida. Ele era um pastor protestante. Foi o primeiro homem do mundo a trazer a Bíblia para a língua portuguesa. Então, a Bíblia que nós temos hoje em português, claro que até mesmo no português nós temos várias das modificações, mas o centro, a base dessa tradução do português foi feita no ano de 1657. Bom, seguindo essa questão das modificações, vários e vários dogmas. Dogmas significa uma verdade absoluta. Já que a Igreja Católica detinha esses conhecimentos, vários desses dogmas foram aplicados principalmente na Idade Média. Muitas das pessoas sofreram com esses dogmas. Vamos pegar um grande exemplo do cientista Galileu, também lá mais ou menos no século XV, indo para o século XVI, quando ele vem com aquela afirmação que na verdade era a Terra que girava em torno do Sol, e não o Sol girava em torno da Terra, ele foi quase assassinado. Ele teve que se retratar publicamente para que ele e sua família não fossem assassinados pela Inquisição da Igreja Católica. Desde a Idade Média, então, foi-se criando um sentimento de revolta contra este instituto, que era, na verdade, o quê? A oficialização de Deus. Porque é assim que a Igreja Católica se apresentava. O Papa, até hoje, ele é o quê? O representante de Deus na Terra. E as pessoas não entendiam, porque se o cientista trazia um conhecimento novo e ele era condenado à morte, todos enfrentavam o terror, ninguém encarava uma instituição como essa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que manda matar? Que tribunal da Inquisição representa? Que Deus que está representando? Quem é esse Cristo? Por isso é que vão surgir esses filósofos pessimistas, que pegam todo esse contexto da Idade Média. Mas vamos um dos dogmas, e até hoje é um dogma extremamente famoso da Igreja Católica, e aí nós vamos pegar a análise que Leon Denis irá fazer. Olha só que interessante. Eu estou, irmãos, com um livro chamado Catecismo da Igreja Católica. Este aqui é o livro oficial que a Igreja distribui a padres, bispos e todos aqueles que dão aula de catecismo para os jovens. Isto aqui é o documento oficial dos ensinamentos católicos assinado pelo Papa. Pode ser encontrado nas edições paulinas. E por que foi interessante a gente trazer esse livro aqui? Para a gente ler diretamente na fonte. Já que Allan Kardec fazia isso em suas pesquisas históricas, e Leon Denis também vai fazer no livro Cristianismo e Espiritismo, nós também iremos fazer a mesma coisa, para a gente poder, para que a gente possa comparar aí os textos. Comentando a questão do pecado, o pecado original de Adão. Vamos ver o que coloca aqui, o guia de catecismo da Igreja Católica. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. A Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprimem os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis.
a não ser referindo-se ao pecado de Adão, e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos e é a morte da alma. Veja que a Igreja Católica afirma que o pecado de Adão e Eva, o pecado que eles cometeram lá no início da origem da Gênese bíblica, nós também nascemos já em pecado por causa do erro deles. A primeira observação que Leon Denis irá fazer, e é uma observação bastante curiosa, é o seguinte: quando Adão errou, e aqui ele vai cometer o erro, e nós também, segundo a Igreja Católica, estamos em erro por causa disso. Então, por causa dessa injustiça, essa injustiça cobre todo o uso de pecado, E olha só que interessante que Leon Denis vai colocar em cristianismo e espiritismo. Foi necessário mandar um justo para pagar os pecados de todos os injustos. E o sofrimento do justo que pagou esses pecados. E aí Leon Denis coloca: mas se foi necessário crucificar um justo, então nós tivemos uma nova injustiça. Que sentido há nisso? Vamos observar bem as palavras que foram colocadas. Por isso que nós trouxemos o documento oficial da Igreja Católica, para não parecer que nós espíritas estamos refutando as palavras. E aí Leon Denis vai fazer esse comentário com a gente. E aí, claro, a partir com o passar dos tempos, com o passar da história, o homem buscando mais a razão, o homem se tornando mais intelectual, principalmente depois do Renascimento, na época que o homem na história da humanidade se despertou para conhecer a si mesmo, o homem, a razão, a buscar o porquê, as pessoas passam a se revoltar com esse tipo de dogma. E seguindo adiante, como ele está sendo colocado aqui, continuando o pecado original de Adão, olha só que interessante. Contudo, a Igreja Católica afirma: a transmissão do pecado original é um mistério que nós não somos capazes, nós, instituição Igreja Católica, de compreender plenamente. As pessoas aqui do auditório que tiveram uma infância da Igreja Católica, o pessoal que está mais aí de 40 anos, provavelmente já ouviu isso de algum padre, quando foi questionar: mas como que surgiu o mundo? Como que é? Mistério. A minha mãe mesmo, ela começou assim. Aos 10 anos de idade ela se tornou espírita, porque quando ela ia na igreja e perguntava para o padre como que era a formação do mundo, na época de Adão e Eva, Caim matou Abel e fugiu para outra terra, que existiam outras pessoas. Que outras pessoas são essas? Se Adão e Eva foram os primeiros. E o padre respondia: mistério. Essa é a comunicação oficial que nos é dada. Isso para o homem hoje é muito pouco. E Leon Denis, ao invés de só criticar a Igreja Católica, não, ele vai trazer a luz que o conhecimento que o Espiritismo nos trouxe. O pecado original existe, segundo a doutrina espírita, não como a Igreja Católica enxerga. Só que o Espiritismo vai nos trazer uma verdade que aí sim nós vamos entender melhor essa transmissão do pecado. Por que nós estamos pagando por vários dos sofrimentos? Pagar é uma expressão conhecida pelas atuais pessoas. Nós sabemos que não é uma questão de pagar. É uma questão de observar a frase de Jesus: a cada um conforme suas obras. O que é que a doutrina espírita veio nos trazer? Nós sabemos que hoje não temos apenas uma existência. Isso aqui é muito limitado. E se formos observarmos somente por isso, seria até extremamente revoltante buscar toda essa questão do perdão. Para que eu só tenho uma vida? Para que eu vou perdoar as pessoas? Eu vou tentar viver o melhor para mim. Mas o Espiritismo nos trouxe um conhecimento muito maior, um conhecimento gigante, que nós também ainda temos uma dificuldade de assimilar no dia a dia, que é a pluralidade das existências. Nós temos o que? Várias e várias existências. Então essa questão do pecado que é transmitida,
É uma questão de interpretação. Não nos cabe criticar os irmãos católicos, e foi isso que Leão Denis disse. A preocupação dele foi primeiro mostrar o conteúdo histórico, mostrar que os documentos oficiais da Igreja Católica alegam como mistério. Afirma que é uma verdade absoluta, você está pagando os pecados de Adão, mas não explica o porquê. Já a doutrina espírita vem trazer a explicação por que nós hoje temos sofrimentos que nós não compreendemos. Mas quando eu começo a olhar essa verdade gigante, essa verdade maior, aí sim eu vou entender os tantos problemas que eu tenho no dia a dia, os tantos problemas que eu tenho, principalmente no convívio em família. Problemas que já começam a se manifestar nas próprias crianças. Crianças tão novas, filhos que são educados da mesma maneira, mas crianças tão novas, com 4, 5 anos, que já apresentam características tão diferentes. De onde que vem isso? De onde que vem as dificuldades que eu vivo hoje? As doenças que aparecem, as doenças que nós não encontramos cura, por mais que a gente procure a medicina da terra, a medicina espiritual. Mas se eu passo a acompanhar a obra de Allan Kardec, se eu conheço também os livros de Leão Denis, e também Emmanuel, e também André Luiz e Joana de Ângeles, toda essa fartura de literatura que nós temos da doutrina espírita, nós iremos compreender melhor esse fator do pecado capital, entre aspas, que foi passando sim de existência para existência e está conosco até hoje. Olha só que interessante isso. Leão Denis oferece uma nova compreensão, respeitando os amigos católicos. E essa questão do respeito também vai entrar num outro assunto, num outro dogma que a Igreja Católica trouxe, que é a questão de Jesus ser Deus. Nós vamos apagar aqui o espaço, né? Olha só isso aqui, gente. Isso aqui também é uma questão histórica. Todos os livros de história que nós temos ali atestam a veracidade do que nós iremos contar aqui. Sobre a questão de Jesus ser considerado Deus pela Igreja Católica e também por algumas das igrejas protestantes, mais ou menos no ano 325 depois de Cristo, nós estávamos vivendo a decadência do Império Romano. Na época nós tínhamos o Imperador Constantino. E o Imperador Constantino, percebendo que o cristianismo, mesmo sendo massacrado desde a época de Jesus, ele continuava fortalecido. A ideia de Jesus continuava permeando e sendo espalhada através dos evangelhos escritos pelos apóstolos. Daí, claro, por uma série de outros motivos que por uma questão de tempo não dá para contar, o Império Romano adotou, através de decisão do Imperador Constantino, o cristianismo como religião oficial. Logo no início já surgiu a primeira briga. Dois padres, um chamado Ário e o outro chamado Atanásio, essa história também a gente confere lá no cristianismo e espiritismo, eles já começaram a brigar, porque para Ário, Jesus era o homem mais evoluído que viveu na Terra, crença que está de acordo com o que o espiritismo acredita. Para Atanásio, Jesus era Deus. Sabe como que eles decidiram isso? Fizeram um concílio na cidade de Niceia, cidade que hoje está na Turquia, nesse ano 325 depois de Cristo. Sabe como que eles decidiram? No voto. Simplesmente votaram. E a maioria votou a favor de Atanásio. Jesus é Deus. Vejam só, nós temos vários livros de história aqui, de diferentes historiadores, de diferentes religiões, que comprovam a informação que Leão Denis trouxe desse livro. Entende agora por que eu trouxe esse tanto de livro? Porque alguém poderia chegar aqui e falar: você está puxando sardinha aí do seu autor espírita. Várias dessas obras vêm comprovar o que ele disse. E aí no voto decidiram que Jesus era Deus. Olha só, uma coisa tão simples, e isso é um dogma, um dos dogmas mais fortes da Igreja Católica, ainda presente até hoje. A gente não conhece lá como
Isso aqui tem que colocar grande. A gente não conhece hoje como é. E aí que nós vamos entrar nela agora. A Santíssima Trindade. Após essa votação, nós vamos ter o seguinte dogma instituído pela Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a Igreja Católica, que aproveitou a decadência do Império Romano e formou o seu próprio império em cima disso, era interessante politicamente que o seu principal representante fosse considerado um Deus, pois ela exerceria um poder muito maior ao longo da história. Por isso foi uma decisão estratégica. A Trindade nada mais é essa tríplice coroa que nós colocamos aqui da Igreja Católica, nada mais é o que? Eles importaram de outras culturas. E a cultura que foi importada, essa tríade, muitos de vocês conhecem, porque a Globo fez recentemente uma novela sobre a religião que tem isso daqui, ó. Claro que com outros nomes, né? Como Brahma, Shiva e Vishnu, que são o quê? Os 3 deuses do hinduísmo. É daí que a Igreja Católica vai buscar a sua fonte. Ela nada mais fez do que copiar algo que existia em outra cultura há 6.000 anos, muito tempo antes de Cristo. Ela simplesmente transformou, fazendo que Jesus, o Filho, que também é o Espírito Santo, que também fosse Deus. E aí Leão Denis vai trazer a seguinte colocação, que isso até hoje gera bastante confusão na compreensão das pessoas. E isso teve sérias consequências naqueles que se tornaram materialistas, porque eles não aceitavam esse tipo de situação. Leão Denis, então, ao invés de só criticar a Igreja Católica, o que Leão Denis faz uma observação também muito importante em cristianismo e espiritismo. Ele fala o seguinte na introdução do seu livro: muitos e muitos historiadores antes de mim já fizeram o que eu vou fazer. E tenho certeza que outros historiadores virão, que é o que vai acontecer mesmo. Todos esses historiadores que eu conheço até hoje preocuparam apenas em destruir os conceitos que existiam, mas não preocuparam em construir. Por isso é que surgiam muitas escolas filosóficas pessimistas, porque assim que as obras descobriram uma forma de derrubar todos esses dogmas históricos que existiam até hoje, esses dogmas confusos, que não tinham nenhuma explicação, se eu ofereço só a crítica, mas não ofereço a solução, isso não vai atender ao meu sentimento, não vai atender ao meu coração. Aí, claro, eu vou entrar numa onda de pessimismo. A doutrina espírita não, ela vai trazer um outro conceito. Eu apresento a crítica, mas eu também quero apresentar a solução. E Leão Denis, ao observar essa questão da Trindade católica, ele coloca o seguinte: sim, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como que nós vamos representar isso? O Pai é a lei imutável. O Filho é a razão e a sabedoria. E o Espírito Santo é o amor, potência criadora. E aí Denis vai fazer a seguinte colocação: que a Igreja Católica não está completamente errada. É apenas, novamente, uma questão de interpretação. Porque da lei universal, a lei imutável do Pai, reflete no Filho que veio nos trazer a sabedoria e a razão. E através de sua sabedoria, que foi como o Espírito Santo na terra, nós tivemos o amor, que é a potência criadora, a potência que nos sustenta até hoje. E nós ainda acreditamos
acreditamos nesse amor, por isso que estamos aqui hoje na Casa Espírita, por isso que o evangélico hoje está na Igreja Batista, por isso que hoje o católico está na Basílica Curadária de cima, por isso que todos nós tentamos buscar o quê? Algo que preencha a nossa alma. Uma fala de Bezerra de Menezes que eu considero muito interessante. Tem naquele livro dele, naquele filme dele que tem na nossa biblioteca, que saiu aí recentemente, né? Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. Eu sei que muita gente não gosta do filme, o filme é meio parado, mas a gente tem que encarar o filme como um documentário. Não pode encarar bem como um filme, uma super questão. Eu acho que por si só já tem os seus méritos. E aí tem uma passagem real na vida de Bezerra de Menezes que eu considerei muito interessante. Ele vira e fala uma hora que vem um homem discutir com Bezerra, falar sobre essa questão, não só do espiritismo, mas das religiões. Ele era um ateu. Ele vira para Bezerra e questiona, mas até o espiritismo vai acreditar nessas coisas, se basear nesses evangelhos que foram tão codificados. E aí Bezerra vira para essa pessoa e fala: cite o nome de um só filósofo materialista que trouxe paz ao mundo. Se você conseguir citar o nome de um só deles, me fale que eu abandono a minha crença. Mas se você pegar ao contrário, pegar os grandes como Jesus, Buda, Gandhi, Chico Xavier, que nos trouxeram a mensagem da esperança, olha quantas pessoas que eles atingiram, mesmo na renúncia do sofrimento. Pois é, pessoal, infelizmente o tempo, tinha muito mais coisa para falar aqui, mas o tempo ficou em cima, e a gente tem que cumprir isso rigorosamente. É uma questão até de respeito, com as pessoas que aqui comparecem. E nesse encerramento, eu tenho 3 boas notícias. A primeira boa notícia é que o livro Cristianismo e Espiritismo tem em várias edições na nossa biblioteca. Quem tiver curiosidade de conhecer a obra, mesmo sem nossa, mas esse livro grosso deve ser complicado, gente, pega aqui o índice, observa os assuntos que mais interessam, não precisa ler o livro todo de uma vez. Não precisa ler o livro todo de uma vez, vai lendo aos poucos. Na nossa biblioteca tem várias edições. A outra boa notícia é que na nossa secretaria nós também temos o livro à venda. Aí muita gente diz assim: não vou comprar aqui não, que na feira da União está mais barato. Pessoal, o CEL não vende um pouco mais caro porque quer vender mais caro. A Associação Espírita Sérgio Xavier possui trabalhos assistenciais que dependem também da venda dos livros. Então, quando a gente coloca o livro aqui a determinado preço, saibam vocês que vocês estão auxiliando os nossos trabalhos. E a terceira boa notícia é que este livro que está nas minhas mãos vai para alguém aqui hoje. E para falar que não tem marmelada, aliás, nem tem como eu ter marmelada, porque quem viu chegando, eu cheguei em cima da hora por causa da chuva, Eu nem sei onde está o negócio do ganhador. Quem tiver com o papel com o X debaixo da cadeira, ganhou. Agora, se não tiver, sai procurando em outra cadeira. Apareceu? Como é que você chama? O carro, então toma aqui o livro para você. Não foi marmelada, porque nem eu sabia onde estava. O Aguinaldo, eu liguei. O Aguinaldo, vou chegar em cima da hora, prega o papel debaixo da cadeira. Mas estava lá no auditório, prega. Ele levou a cadeira, ele aí ia ser a marmelada forte, Você vê que ele ficou ali pertinho, em central escorrendo, Muito obrigado, viu, Aguinaldo? Você nem eu sabia onde estava, Então é isso aí. Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigado por terem me escutado, É um tema um pouco denso, um estudo um pouco mais difícil de acompanhar, mas era a mensagem que a gente tinha que trazer sobre a obra de Leon Denis. Muito obrigado. Uma colega de casa. Eu? Quero fazer o encerramento do próximo. Surpreendido por esse convite, mas muito emocionado.
com a apresentação do nosso Aéreo, que é uma alegria imensa no dia aqui da Tribuna Espírita, trazer tanta alegria, tanta convicção, trazer para nós tanta esperança. Muito conhecimento. Muito conhecimento. Ele já fez no livro, né? Graças ao Deus. Muita luz, né? É preciso que quem ocupa a tribuna espírita tenha entusiasmo, que revele para nós essa alegria. Nós, os espíritos, nós somos às vezes muito acanhados. E o papel do espiritismo no século XXI, o papel do espírita, está muito ligado a essa convicção, ser firme nela e mostrar as suas convicções e ser convicto quando se aparece, quando se apresenta. Então, para finalizar o tempo, eu queria, em nome de Tiago Companheiro, como você surpresa, eu queria parabenizar o Papa, falando sobre as religiões, e trouxe, eu confesso, Leon Denis. Eu estou há tanto tempo na doutrina e confesso que estudei tão pouco Leon Denis. Eu estou assistindo aqui porque eu queria conhecer através das palestras, eu tenho certeza que elas seriam muito mais produtivas para mim. Eu tive uma aula hoje. Então, nós agradecemos, pedimos a Deus que te acasar com coração e desejar a todos finalizando, receber que para o finalizamento. Nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esse instante. É motivo de agradecimento, motivo de felicidade, porque é uma escolha nossa estar aqui. Nós podíamos ter feito outras escolhas, no entanto, nos embalou o coração a vontade de vir aqui assistir o Espírito também nos fez. Que Jesus nos abençoe a todos, que todos tenham um feliz para os seus lares, uma semana de muita paz, que da próxima vez que nós nos reencontrarmos, estejamos mais preparados do que hoje, mais firmes, mais amigos, e que nós transportemos para os nossos lares, nossos locais de trabalho, o nosso local de lazer, nós levemos juntos esses ensinamentos, colocando em prática para a nossa vida melhor. Que assim seja.